Vamos finalizar esse caderno do escritor? Abre aí com a Tia Mi na página 40. É a última unidade, unidade 8, e vamos saber sobre o que ela fala? Eu tenho problemas. Quem é que não tem, né? Conto. O que eu vou escrever? Um pequeno conto. Quem vai ler? Os colegas do 4º e 5º ano. A Tia Mi fez uma videonarrativa para vocês entenderem um pouco sobre o conto. Assista e depois que terminar a videonarrativa, o videozinho ilustrativo, eu vou voltar falando. Então não deixa de assistir até o final não, tá bom? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrado de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estruturas bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Pérez, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Vejamos agora a estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 4 partes. Introdução, também chamada de apresentação ou equilíbrio inicial, é o início da narrativa. Na introdução, podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são as personagens, qual é o espaço e qual o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os principais acontecimentos dela. O desenvolvimento, que também é conhecido como complicação, surgimento do conflito, apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito ou situação-problema que fará as personagens agirem para resolvê-lo. O clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. A conclusão também é conhecida como desfecho ou solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Agora que vocês já viram meu vídeo explicativo, gostaram? Se sim, comenta aqui pra Tia Mi. Eu quero ler uma coisa aqui com vocês. Continue me acompanhando aí na página 40. Leia o começo de uma história e observe a ilustração. Era uma vez um lenhador que vivia com a sua filha em uma cabana no meio de uma floresta. Todos os dias ele saía para cortar e enfeixar lenha. No final do dia, ia para a cidade vender os feixes de lenha. Certo dia, o lenhador estava trabalhando arduamente quando apareceu, não se sabe de onde, um homem. Olha o conflito aí, olha o problema. Para quem viu a explicação, tá entendendo tudo. O que a Tia Mi quer que vocês façam agora? Quero que, primeira coisa, vocês respondam essas perguntinhas, pode ser aqui na frente da página mesmo, tá bom? Quem é a personagem protagonista? Quem é a personagem antagonista? Que outra personagem é citada na história? Qual é o cenário dessa história? Isto é, onde ela acontece? O que o protagonista estava fazendo nesse lugar? Então, responde com base no que a Tia Milena explicou aqui, tá bom? Responde, coloca aí, né? Pode ser aqui na frente mesmo. E depois, vamos lá, número 2. Vocês vão continuar a história, criando o conflito vivido pelo lenhador e uma solução para esse conflito. Então, nesse caso dessa história, minha história pode ficar sem solução? Não, tem que dar uma solução. 3. Antes de começar a escrever, pense nessas questões e anote as primeiras ideias. As características das personagens dão mais vivacidade e prendem a atenção do leitor? Que característica você daria ao lenhador? Velho, viúvo, bondoso, sábio, triste, alegre, trabalhador?
B. Que característica você daria ao homem? Malvado, misterioso, perigoso, suspeito? C. Como você descreveria a filha do lenhador? Ela vai ser importante na história? D. Qual será o conflito dessa história? Ou seja, o que vai acontecer com o lenhador? E. Quem vai solucionar esse conflito? E como? F. Será necessário incluir mais alguma personagem secundária? Quem? G. Qual será o desafio da história? Desafio? Tem desafio aí? Desfecho, o final. Olha só. Primeira coisa, você vai decidir todas essas questões aí. Se tem mais personagens, se o senhor que apareceu aí é malvado, se o pai dela era alegre. Você pode dar nome pros seus personagens. Então, solta a imaginação e faça essa história aí que eu tô louca pra saber cada história que vai sair. E nós vamos ler essas histórias, viu? Fiquem atentos, que vocês vão ler isso daí. Então, não deixe de fazer. Quem deixar de fazer, a tia Mi vai anotar do lado de cá, tá bom? 4. Faça primeiro um rascunho do seu texto. Na página 42, é o rascunho, onde você pode fazer o rascunho, pedir a mamãe para dar uma olhada, para ver o que pode mudar. Lembra que um conto, um texto, qualquer tipo de texto, tem que ter um título. Tem que começar com parágrafo. Tem que ter letra maiúscula no início das frases. Tem que ter pontuação e tem que ter início, meio e fim, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Arrasa aí na sua escrita, coloca muita emoção nessa história que eu estou aguardando, ansiosa pra eu ver aí o seu conto, o seu texto, beleza? Estamos combinados? Ah, só não vale dar o nome pra personagem de Milena, tá bom? Um beijo e sucesso!